Voltando às notícias, olha, o índice que reajusta a maior parte dos aluguéis ficou negativo em julho. Foi o quarto mês seguido de deflação do IGPM. O resultado, então, abre possibilidade de negociação entre inquilinos e proprietários de imóveis. Mas antes é preciso prestar atenção na hora de fechar o contrato de locação. A Luciana é comerciante. Ela tem 2 lojas e paga aluguel nos 2 pontos. Dinheiro que impacta o orçamento. Ele impacta-se em torno de uns 30% realmente até do faturamento. Porque como teve esse aumento bem drástico em 2021, agora a gente espera que as coisas vai normalizando, mas é uma coisa que vai ser devagar, não é uma coisa que é uma coisa rápida, né? Quem paga aluguel estava sofrendo bastante. É que o IGPM, índice usado para reajustar a maior parte dos contratos de aluguel, aumentou muito nos últimos anos, principalmente durante a pandemia. Em uma das lojas da Luciana, o aluguel subiu mais de 30% na época. Foi um valor assim, exorbitante, muito alto e que a gente sofreu bastante com esse aumento. A gente, na verdade, teve que cortar até funcionário para a gente conseguir cumprir com a obrigação que é o aluguel. Em julho, o IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, recuou 0,72%. Foi o quarto mês seguido de queda. No acumulado do ano, a redução do índice é de 5,15%. O IGPM, ele trabalha com determinados variáveis que elas influenciam de forma diferente do IPCA. Então, se uma determinada variável ela reduz, então significa que vai influenciar no IGPM. Enquanto o IPCA é índice de preços e está mais relacionado com a inflação. Os aluguéis antigos, eles eram pelo IGPM. Então, se o IGPM, por exemplo, não tem aumento, ou então ele é negativo, então o valor continua mesmo do aluguel. E muitos empresários agora, muitas pessoas estão pensando em mudar para um desses índices que realmente possa ocorrer um reajuste anual. Para que o índice seja válido, o inquilino precisa prestar atenção no contrato para saber se o IGPM foi usado como base de cálculo na hora de renovar o aluguel. Você não sabe o que vai acontecer o ano que vem. Então, tem que ser utilizado, talvez, formas de contratos de aluguéis nos quais reflete mais a realidade regional. Porque se você pegar o IGPM e é negativo, qual que é o lucro que o dono, né, do imóvel, né? E ao mesmo tempo ele tem que manter o imóvel dele alugado. Então tem que conseguir um índice que seja mais próximo da realidade que a gente vive no país. De uma maneira geral, os valores dos aluguéis não devem sofrer redução de maneira imediata. O que é a correção do aluguel? Você faz um contrato de aluguel e você só pode aplicar um reajuste nele depois de 12 meses. Então, o IGPM é o acumulado dos últimos 12 meses do aniversário da locação. Então, se eu aluguei, eu vou voltar no mês de junho. Aluguei no mês de junho, eu só vou poder dar o reajuste no mês de junho do ano seguinte, certo? Se o IGPM está dando baixo, você concorda que a hora que ele subir novamente, ele não vai ter aquela força no mesmo patamar. A dona Gláucia tem 2 casas de aluguel e prefere usar o bom senso na hora de renovar os contratos com os inquilinos dela. Graças a Deus eu sempre tenho bons inquilinos, então que paga direitinho, que não me dá trabalho de forma nenhuma. Então muitas vezes chegou no final do ano, tem aquele reajuste, dependendo do ano eu não faço aquele reajuste, entendeu? Então dessa forma eu consigo ter bons inquilinos e ter menos dor de cabeça.